Senhoras e senhores, teremos agora o primeiro painel deste congresso, que tem como tema a atuação do Ministério Público nos tribunais superiores e a tutela da probidade administrativa. Para atuar como presidente de mesa, convidamos o promotor de justiça do Ministério Público do Pará e ex-presidente da CONAMP, Manuel Victor Sereni Murieta. Para atuar como relatores, convidamos o Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Marcos Cavalcante Pereira Leal, e a Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Cristiane do Nascimento Ferreira. Como palestrantes, convidamos o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell, que abordará o tema Legitimidade Autônoma dos Ministérios Públicos perante os Tribunais Superiores. Nós teríamos também a participação do ministro Benedito Gonçalves, mas que por questões de saúde não poderá participar, e teremos à tarde a exibição de uma mensagem enviada por ele. Convidamos também o promotor de Justiça do Rio de Janeiro e consultor jurídico da CONAMP, Emerson Garcia, que abordará o tema A Defesa da Probidade Administrativa pelo Ministério Público nos Tribunais Superiores. Inicialmente, ouviremos as considerações do presidente desta mesa, Manuel Murieta. Muito bom dia a todos. Temos uma certa dificuldade em relação ao horário, por isso eu serei muito breve, mas gostaria de dizer da honra de, como ex-presidente da CONAMP, estar presente nesta mesa, mas especialmente de poder agradecer de público a todo o trabalho de Marfan, que eu, particularmente, tenho muita gratidão por todos os ensinamentos que tive na vida classista com ele. Então, com a devida permissão do ministro Mauro Campbell, sendo muito, vamos dizer assim, resumido em seu discurso, em seu currículo, até que foi uma solicitação do nosso próprio ministro, a quem dispensa apresentações nesse plenário. O ministro Mauro Campbell, todos sabem, hoje atua à frente da Corregedoria Nacional de Justiça, é ministro do STJ e egresso do Ministério Público, e tenho muita satisfação em fazer esse realce, ministro, egresso da nossa querida Amazônia. Então, ministro Mauro Campbell tem esse seu currículo de uma maneira muito destacada e, enfim, é aquele que sempre está conosco nesse dia a dia. Não menos alegre em fazer a apresentação de nosso outro panelista, doutor Emerson Garcia, que também dispensa apresentações. Acho que se fosse tentar contar quantas obras Emerson tem publicado, eu não teria mais dedos nas mãos nem nos pés, já teria me perdido há muito tempo. Doutor Emerson é doutor e mestre em Ciências Jurídicas Políticas pela Universidade de Lisboa, consultor do Ministério Público do Rio de Janeiro e também da nossa querida CONAMP. Aos demais que compõem a mesa, toda a satisfação de estarmos aqui presentes. E de início, ministro, eu gostaria de passar a palavra a Vossa Excelência, que faça as suas considerações e fique muito à vontade, e reiterando o agradecimento da sua honrosa participação.
Muito bom dia a todos e a todas. É uma satisfação imensurável realmente retornar aqui à FGV e desta feita em um evento do Ministério Público Brasileiro. Quero, portanto, saudar o presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados da União, Dr. Jaber Soares Júnior, e, na pessoa de Sua Excelência, saudar todos os procuradores gerais e procuradoras gerais de justiça aqui presentes. Quero saudar o meu colega de Ministério Público de sempre também, e de Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, querido amigo. Eu dizia ao Rogério que, Murrieta, e a todos aqui, nós estamos aqui a homenagear Marfan Martins Vieira, e é sempre bom falar em uma chapa de renovação, não é, Marfan? Por estar aqui Rogério, eu, Fábio Estica, todos jovens do Ministério Público, Jefferson Coelho, Celso Jerônimo, do Acre, que está aqui também. Enfim, é com muita alegria realmente que participo deste evento aqui, protagonizado pelo CNPG, e tendo como companheiros de mesa aqui o Manuel Murrieta, que pontificou na CONAMP, construindo pontes realmente, a doutora Cristiane Ferreira, o doutor Emerson Garcia, colega de longa data, o Emerson, e eu tive o privilégio de, quando presidente da Comissão de Juristas, que elaborou um anteprojeto de lei de reforma da LIA, lá estava a Sua Excelência a nos lecionar sobre improbidade administrativa, tema que nós teremos uma aula logo mais. O professor Marcos Leal também aqui, presente, uma satisfação grande. E o tema que me foi reservado para este evento, não sem antes reiterar aqui publicamente a gratidão do povo brasileiro, não só do povo do Rio de Janeiro, pela longa folha de serviços prestada pelo Marfan ao país e ao Rio de Janeiro. Eu sempre conto a todos e todas, esqueci de saudar, mas é cavalheirismo isso, aqui também é da Chapa Renovação, a Fátima Travassos, está aqui na minha frente também, a Patrícia Rego, também da Chapa Renovação, a nossa querida Norma, outra Chapa da Renovação. Mas nós tivemos o protagonismo, Sara Amanda está ali na frente, da Bahia. Nós tivemos a satisfação, Marfan e eu, quando ele presidia a CONAMP, e eu na eventual presidência do CNPG, à época, numa reunião, em Minas Gerais, terra de Jarbas, acolhidos que éramos por Jarbas naquele momento, em efetuarmos a primeira reunião em que CONAMP e CNPG reuniam-se lado a lado, já que era estranho, era muito estranho para nós, para a minha geração, pelo menos de procuradores gerais de 99, eu e Fábio Estica, que começamos nosso primeiro mandato, ele está no 10º agora, lá naquela oportunidade, e nós achávamos muito estranho que no mesmo hotel, em ambientes distintos, nós discutíssemos o mesmo Ministério Público Brasileiro. E isso fez com que, doravante, eu não sei se permanece isto, mas no mesmo evento, nos mesmos dias que se reunia a CONAMP e o Ministério Público e os Procuradores Gerais de Justiça, os membros da associação nós sentávamos lado a lado e tínhamos a alegria de ver os adversários, por exemplo, no Maranhão, Raimundo Nonato Carvalho Filho e Fátima Travassos sentados lado a lado, numa reunião para tratar de MP brasileiro. O tema que me coube, um registro apenas, uma nota apenas de informação realmente, o ministro Benedito Gonçalves está muito bem de saúde. É que a cirurgia que ele fez nos olhos o impede de fazer traslados por avião. Por isso que ele não está aqui, mas vai falar virtualmente, vai mandar uma mensagem à tarde aqui. O tema que me foi proposto
conversar com as senhoras e senhores aqui, a legitimidade autônoma dos Ministérios Públicos perante os tribunais superiores nos obriga a fazer um resgate histórico disto. E, por coincidência, uma grata coincidência, nós temos aqui, neste evento, Celso Jerônimo de Souza, que foi o primeiro promotor de justiça a perseguir isso no Superior Tribunal de Justiça. E não obteve êxito naquela época, e o MP do Acre não teve vez e voz de falar no Superior Tribunal de Justiça. Essa abordagem, portanto, é necessária porque há aproximadamente 15 anos a jurisprudência da nossa Corte Cidadã era pacífica de que os Ministérios Públicos estaduais não poderiam ser parte legítima para atuar perante os tribunais superiores, uma vez que tal atividade estaria restrita ao Parquet Federal. O referido entendimento estava essencialmente fundamentado no pressuposto de que o Ministério Público seria instituição una, cabendo ao seu chefe, o Procurador-Geral da República, representá-la atuando em seu nome junto às Cortes Superiores, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. O entendimento, portanto, estava baseado exclusivamente na Lei Complementar 75, seu artigo 61, e no regimento interno do STJ, e perante o tribunal funciona o Procurador-Geral da República ou o Subprocurador-Geral, mediante delegação do Procurador-Geral. O referido raciocínio estava calcado na ideia de que a legislação orgânica do Ministério Público confere aos membros da segunda instância dos Ministérios Públicos dos Estados a possibilidade de interpor recursos extraordinários e especiais aos tribunais superiores por força de decisões proferidas por tribunais estaduais, porém, a atribuição para oficiar junto aos tribunais superiores seria exclusiva do Procurador-Geral da República ou de quem o representasse, no caso, os subprocuradores gerais. Nesse sentido, entre outros julgados, há uma série deles aqui, inaugurando o primeiro deles no ERESP 1.162.604, São Paulo, ministro César Rocha, relator, Humberto Martins, mais adiante, Ari Pargendler, Castro Meira. Não obstante a jurisprudência dominante naquele momento histórico em ambas as cortes supremas brasileiras, dois julgamentos mudaram radicalmente o entendimento no âmbito do STJ e da Corte Suprema. O plenário do Supremo Tribunal Federal, na QO, no RE 593.727, Minas Gerais, ministro César Peluso, em 2012, em inequívoca evolução jurisprudencial, proclamou a legitimidade do Parquet Estadual para atuar diretamente no âmbito da Corte Constitucional nos processos em que figurar como parte e estabeleceu, entre outras, as seguintes premissas. Peço atenção para as premissas. Em matéria de regras gerais e diretrizes, o Procurador-Geral da República poderia desempenhar no Supremo Tribunal Federal dois papéis simultâneos, o de fiscal da lei e o de parte. Segunda diretriz, nas hipóteses em que o Ministério Público da União figurar como parte no processo, por qualquer dos seus ramos, somente o Procurador-Geral da República poderia oficiar perante a Suprema Corte, o qual encarnaria os interesses confiados pela lei e pela Constituição ao referido órgão. Terceiro, nos demais casos, o Parquet Federal exerceria, evidentemente, a função de fiscal da lei, e, nessa última condição, a sua manifestação não poderia preexcluir a das partes, sob pena de ofensa ao contraditório. Outra diretriz, a de que a Lei Complementar Federal 75 somente teria incidência no âmbito do Ministério Público da União, sob pena de cassar-se a autonomia do Ministério Público estaduais, que estariam na dependência para promover e defender interesse em juízo da aprovação do Ministério Público Federal.
outra diretriz, a Constituição Federal distinguiu a Lei Orgânica do Ministério Público da União, típica lei federal, da Lei Orgânica Nacional, a 8.625, que se aplicaria em matéria de regras gerais e diretrizes a todos os Ministérios Públicos estaduais. A Resolução 469, de 2011, do Supremo Tribunal Federal, determina a intimação pessoal do Ministério Público Estadual nos processos em que figurar como parte. Não existiria subordinação jurídico-institucional que submetesse o Ministério Público dos Estados à chefia do Ministério Público da União, instituição que a Constituição teria definido como chefe o Procurador-Geral da República. Não são raras as hipóteses em que seriam possíveis situações processuais que estabelecessem posições antagônicas entre o Ministério Público da União e o Ministério Público Estadual. E, em diversos momentos, o Parquet Federal, por meio do Procurador-Geral da República, teria se manifestado de maneira contrária ao recurso interposto pelo Parquet Estadual. Mais adiante, o ministro Peluso também afirmou a privação do titular do Parquet Estadual para figurar na causa e expor as razões de sua tese consubstanciaria exclusão de um dos sujeitos da relação processual. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal denotaria construto que a própria praxe demonstrara necessário, uma vez que existiria órgãos autônomos os quais traduziriam pretensões realmente independentes, de modo que poderia ocorrer eventual cúmulo de argumentos. Por sua vez, o nosso Tribunal da Cidadania, o STJ, no âmbito da nossa Corte, tive a oportunidade de relatar processo que reverteu a jurisprudência sobre a questão. No regimental, no agravo de recurso especial 194.892, primeira sessão, julgado em 24 de outubro de 2012, acompanhando o movimento iniciado pela Corte Constitucional, no qual foram desenvolvidas algumas importantes ponderações sobre a temática. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça integra a estrutura administrativa do Conselho da Justiça Federal, por meio do presidente, do vice-presidente e de 3 ministros eleitos do STJ, o Tribunal da Cidadania extrapola a natureza de mero Tribunal Federal, haja vista que, na qualidade de Corte Superior, incumbida de uniformizar no âmbito nacional e não apenas federal a interpretação judicial da legislação federal infraconstitucional, atua como verdadeiro Tribunal da Federação Brasileira, cuja jurisprudência há de ser observada a título de paradigma, quer pelos tribunais regionais federais, quer pelos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal. Por outro lado, a Constituição Federal estabelece como princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade, a independência funcional, organizando o Parquet brasileiro em 2 segmentos. O Ministério Público da União, que compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e o Ministério Público dos Estados. Assim, a estruturação assentada constitucionalmente implica 2 consequências. Não há hierarquia entre os 2 ramos distintos do Parquet. A unidade institucional é princípio aplicável apenas no âmbito de cada Ministério Público. A esse propósito, a doutrina de Hugo Mazzilli, Alexandre de Moraes, José Afonso da Silva, José Frederico Marques, todos são uníssonos nesse sentido. Salienta-se que a própria Constituição, ao assentar que o Procurador-Geral da República é o chefe do Parquet da União, enquanto os Ministérios Públicos Estaduais são chefiados pelos respectivos Procuradores-Gerais de Justiça, sinaliza a inexistência de relação hierárquica entre os Ministérios Públicos. A ausência de subordinação hierárquica é uma manifestação expressa do princípio federativo,
onde a atuação do Ministério Público Estadual não se subordina ao da União. Tanto é verdade que o regime federativo se manifesta no âmbito do Ministério Público que cada um dos seus ramos possui autonomia funcional e administrativa, iniciativa legislativa para a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, e também essa mesma iniciativa em matéria orçamentária. Assim, não permitir que o Parquet dos Estados interponha recursos em casos em que seja autor da ação que tramitou originariamente no âmbito da Justiça Estadual, ou mesmo ajuizar ações ou medidas originárias, o mandado de segurança, a reclamação constitucional, pedido de sustentação de segurança, de suspensão de segurança ou de tutela antecipada, por exemplo, junto aos tribunais superiores, e nelas apresentar recursos subsequentes, embargo de declaração, agravo interno ou regimental, recurso extraordinário, embargo de divergência, significa negar, portanto, a aplicação do princípio federativo e a autonomia constitucionalmente prevista ao Parquet Estadual. Não se nega o acerto da afirmação de que cabe ao Procurador-Geral da República, aos seus subprocuradores-gerais da República, por delegação ou designação, oficiar nos feitos junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, na função de fiscal da lei, além da competência penal originária. Mas isso não retira a possibilidade do Parquet Estadual atuar em suas ações e na causa de seus interesses como parte. Realmente, só o PGR é permitido, só a ele, ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade, ações penais ou ações civis originárias, para as quais seja legitimado o Ministério Público da União, junto ao Supremo Tribunal Federal e ao STJ. Também não se apresenta dúvida de que o PGR ou os subprocuradores gerais, a eles cabe ofertar pareceres em processos que tramitem junto à Corte Suprema e ao STJ, atuando como custo legis. Dessa forma, é correto reconhecer a legitimidade do Parquet Estadual para interpretar mandado de segurança, para impetrar mandado de segurança, para ajuizar reclamação constitucional, pedido de suspensão de segurança ou de tutela antecipada, ou ainda interpor outros recursos subsequentes aos recursos excepcionais. Nesses casos, o MP estadual oficia como autor parte, enquanto o Procurador-Geral da República oficia como fiscal da lei. Exercem, portanto, papéis diferentes que não se confundem e não se excluem reciprocamente. Reitera-se não permitir que o Ministério Público Estadual atue perante a Corte Superior de Justiça significa vedar ao MP estadual o acesso ao STF e ao STJ, criar espécie de subordinação hierárquica inexistente, cercear a autonomia do Ministério Público dos Estados e violar o princípio federativo, desnaturar o jaez do Superior Tribunal de Justiça de Tribunal da Federação, uma vez que tolheria os meios processuais de se considerarem as ponderações jurídicas e o pensamento do MP estadual, inclusive como um modo de oxigenar a jurisprudência da Corte por meio da análise dos debates jurídicos oriundos dos MPs dos Estados, ao permitir a plenitude dos meios processuais de expressão de suas teses jurídicas. Ademais, negar ao MP dos Estados, como autor parte da demanda, a possibilidade de interposição de recurso às Cortes Superiores por meio do Procurador-Geral de Justiça é, na prática, impedir, de forma ilegítima, o acesso da parte à instância extraordinária. Negar ao Ministério Público dos Estados a proposição de ações, medidas originárias ou recursos junto aos tribunais superiores, especialmente nos casos em que os recursos sejam decorrentes de ações em que o MP estadual é autor ou parte, significa, novamente, efetiva redução de direitos e prerrogativas, não podendo ser tolhido de seu direito de invocar a atuação do MP
no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal. Com efeito, condicionar o destino de ações em que o autor parte é o MP do Estado, a interposição ou não de recursos pelo MP federal, é submeter seu legítimo exercício de poder de ação assentado constitucionalmente ao parquê federal. Inadmissível, portanto. Isto é potencialmente capaz de representar violação ao exercício do direito constitucional da ação. Assim, é fundamental reafirmar que o parquê estadual não está vinculado nem subordinado no plano processual, administrativo ou institucional à chefia do MP da União, o que lhe confere ampla possibilidade de postular autonomamente perante as Cortes Superiores medidas judiciais e recursos na defesa de seus interesses. Importante consignar que o próprio Ministério Público Federal, por meio da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, no processo número 99-69, em voto de um dos dispoentes do Parquê Federal, o ex-procurador-geral da República, Cláudio Fonteles, e membro da Comissão da Verdade, expressamente reconheceu a legitimidade do Ministério Público, do Distrito Federal e dos Estados, membros, não só a titulação da provocação recursal nas instâncias excepcionais, são palavras dele, especial e extraordinária, como a titulação dos recursos que signifiquem desdobramentos possíveis à definição da provocação originária, ressalvando aos procuradores-gerais, aos subprocuradores-gerais da República, a garantia de sempre atuar como custos legis. Portanto, também das premissas estabelecidas, é possível estabelecer que a mudança do entendimento fixou que o Ministério Público dos Estados, somente nos casos em que figurar como parte dos processos que tramitam no STJ e no Supremo, poderá exercer todos os meios inerentes à defesa de sua pretensão. A função de fiscal da lei, no âmbito dos tribunais superiores, será exercida exclusivamente pelo Ministério Público Federal, por meio dos subprocuradores-gerais da República. O Poder Judiciário tem como uma das suas principais funções a pacificação de conflitos, o reconhecimento da tese de legitimidade do MP estadual para atuar nos tribunais superiores, não objetiva gerar confronto entre o Ministério Público Federal e o estadual, mas reconhecer a importância e imprescindibilidade de ambas as instituições no sistema judiciário. Isso é importante dizer porque esse era um dos grandes motes, inclusive um saudoso ministro do Superior Tribunal de Justiça e ex-membro do Ministério Público do Rio de Janeiro, o ministro Hamilton Carvalho, ponderava sempre comigo, na primeira sessão e na Corte Especial, que ele antevia algum risco de conflito institucional. Do mesmo modo, os 8 subprocuradores da República que me procuraram o gabinete, liderados pela doutora Gilda Carvalho, diziam, mas Mauro, logo você que sempre teve uma relação tão harmoniosa conosco, como promotor de justiça, cansou de vir à PGR com seus recursos lá de Manaus? E eu disse, Gilda, é verdade, eu não tenho do que reclamar de jeito nenhum, porque me submeti à regra até então, e sempre que vinha ao seu gabinete, trazendo aquele disquete, e você tirava o timbre do MP do Amazonas, a minha assinatura, e colocava a sua e o timbre do MP Federal para interpor o recurso em meu nome, e eu vinha no protocolo com a peça e dava entrada. Eu nunca tive essa dificuldade. O que eu quero dizer é que, longe de restringir essa atuação, naquele momento eram 63 subprocuradores-gerais da República atuantes nas Cortes Superiores, há milhares e milhares de membros da instituição, penso que a sociedade ficará muito mais guarnecida, melhor guarnecida, com a fiscalização de todos os membros do MP brasileiro e não somente por 63 pessoas. Na sequência da mudança jurisprudencial, iniciada em 2012, as Cortes Superiores e a Corte Especial do STJ
consolidou a nova tese para reconhecer a tese da legitimidade ativa do MP federal, do MP estadual, para atuar diretamente no STJ. Sem dúvida alguma, uma memorável tarde e um recurso especial, um ERESP, um embarque de divergência, recurso especial, originário aqui do MP do Rio de Janeiro, em que os colegas representantes do MP do Rio de Janeiro estão presentes aqui, os colegas que atuavam Luciano. Ah, tá aí a Inês. É uma grande heroína dessa tese. Uma salva de palmas para a Inês. Eu realmente azucrinei, literalmente, a Inês em que fosse gabinete a gabinete, porque havia uma dose de pré-conceito ao julgamento. Era isso que acontecia. E se dizia, inexplicavelmente, havia colegas que sustentavam que havia uma politização em excesso no âmbito dos MPs estaduais, o que não acontecia no MP federal. E, para nossa felicidade, naquela sentada de julgamento, nós tivemos recursos em julgamento em que o Parquet Federal tinha lançado pareceres contraditórios em 2 processos. E eu levantei e fui até os colegas que eram opositores à tese e mostrei que aquilo só estava acontecendo exatamente porque as ações eram originárias de estados e, naquele momento, o MP federal não tinha observado as premissas fáticas que lá na origem foram observadas e trouxe pareceres contraditórios. Isso fez com que ministros como Eliana Calmon mudasse o voto naquela sentada e passasse a sufragar essa tese que é alvissareira. Eu tenho conhecimento, senhoras e senhores, de que há algum risco de vilipêndio a essa tese hoje encaminhado. E aí, eu vou aqui invocar o testemunho da Inês também, e de vários procuradores gerais com quem tenho relação muito próxima, e que eu disse, sempre repeti, que de nada adiantaria, querido Rogério Schietti, esse avanço do STJ me permitam afirmar o óbvio, se essa prerrogativa não fosse exemplarmente utilizada pelos MPs estaduais do Distrito Federal. E, no âmbito do direito público, a primeira sessão, a melhor delas, a primeira sessão, no âmbito do direito público, ainda é algo raro, muito raro, você encontrar representantes do MP, Emerson, estadual, sustentando da tribuna. Lamentavelmente. Esse vácuo faz com que isso comece a ficar em desuso. E eu tenho que ouvir, como ouvi recentemente de um colega ministro do Supremo Tribunal Federal, que era muito óbvio a chefia do Parquet Nacional pelo Procurador-Geral da República. E eu disse, olha, com todo respeito, há até uma anomalia, porque a cadeira do MP dos estados, no Conselho Nacional de Justiça, ainda é prerrogativa do Procurador-Geral da República, a sua indicação. Mas isso pode ser corrigido futuramente. Mas não é bem assim. E conversei com esse colega do Supremo Tribunal Federal, explicando, repito, o que para mim é muito óbvio, é saber distinguir o que seja o papel e a legitimidade dos ministérios públicos em que, quando for parte, quando for custos legis. E ele entendeu, eu repristinei o que o próprio Supremo Tribunal Federal já disse em outrora. Ou seja, o que nós temos hoje em andamento no Supremo Tribunal Federal, e aí que sirva de alerta a todos, é uma tentativa de, quem sabe, reversão disto,
que vai sair em prejuízo da população. E somente uma atuação firme do MP dos Estados do Distrito Federal, isso pode ser contido para que toda essa estrutura julgadora que outorgou a legitimidade, repito, óbvia ao parquet estadual junto aos tribunais superiores, seja mantida. Eu repito, na primeira sessão, Direito Público, Rogério Schietti pode dar seu testemunho enquanto a terceira sessão, me parece que lá isso é muito mais comum, vermos membros do MP estadual sustentando, mas eu diria que Rio de Janeiro, Minas, Distrito Federal e Paraná, esses 4 ministérios públicos frequentemente estão lá na primeira sessão com seus representantes a sustentar. E o que é mais prazeroso de tudo, é que pós-2012, quando isto foi fixado pelo STJ, no direito público, pelo menos, nós não tivemos um único constrangimento. Nem mesmo quando houve a sustentação por parte do estadual na tribuna e o membro do MP federal lá na bancada, ao lado da presidência da turma ou da sessão, defendeu o ponto de vista diverso como custos leves. Nem nessas situações isso foi constrangedor. Longe disso. Houve uma interação, uma contribuição dos Ministérios Públicos dos Estados da União para a confecção de mais um julgado da Corte Cidadã. Quero encerrar reiterando aqui que esta guinada de jurisprudência que tive a honra de protagonizar no STJ não foi algo solitário, repito. Isso foi forjado ao longo de muitos anos, em que nós fomos demonstrando, sobretudo no direito público, Emerson, na área da improbidade administrativa, em que o promotor de justiça, bem distante do subprocurador-geral da República, não tinha argumentos próprios, candentes, de defesa como parte na ação de improbidade desde o início. E isso fez com que nós tivéssemos uma contribuição mais à altura do que o judiciário necessita e a sociedade quer na defesa do interesse público. Eu quero, mais uma vez aqui, cumprimentar os organizadores do evento, cumprimentar o meu querido amigo e irmão Marfan de Suadani, cumprimentar o Luciano, e na pessoa de Vossa Excelência, Luciano, cumprimentar todos os membros do OMP, todos os procuradores-gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal aqui presentes. Quero cumprimentar os magistrados aqui na pessoa do Serginho, do embargador Sérgio, que está aqui presente, nos honrando também. Outro, como eu, terceirizado do Ministério Público, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e dizer que tenho convicção absoluta de que isso não se reverterá. Isso não se reverterá, porque a Corte Suprema, que já vem, sobretudo nos últimos anos, demonstrando o compromisso dela com a defesa de um Estado democrático e da democracia brasileira, não deixará, sem dúvida alguma, ruir a legitimidade dos parquês estaduais junto àquela Corte. Muito obrigado. Dando continuidade aos trabalhos, o doutor Hermeson precisa só de 2 minutinhos para organizar a sua apresentação, que com certeza será brilhante. Eu gostaria de
em nome da Unidade de Classe, que hoje eu represento como ex-presidente, saudar o doutor Jarbas e parabenizá-lo pelo evento, de uma maneira muito efusiva. Enfim, as características da organização são as características da sua personalidade, do ponto de vista da beleza, da eficiência, da competência. Mas gostaria, do ministro, de lhe agradecer publicamente, porque todos sabem da sua competência, mas todos sabem da sua dedicação a esses temas e essas bandeiras que perpassam sobre os espaços do Ministério Público Brasileiro como um todo. Então, essa inspiração que o senhor nos traz é, na verdade, um agradecimento que tomei a liberdade de fazer, autorizado pelo doutor Tarcísio, presidente de hoje da CONAMP, de que Vossa Excelência realmente merece todos os elogios e todas, vamos dizer, as louvas e as graças que nós temos em razão dessa conquista da atuação da legitimidade do Ministério Público. E aproveitando, ministro, enquanto o doutor Emerson já está se aproximando, quero lhe desejar um grande círio, porque hoje se encerra em Belém do Pará, e eu aproveito a presença do doutor Marco Antônio, que representa o nosso Ministério Público do Pará, se encerra a festividade do Círio de Nazaré, e o senhor, como devoto, fica aqui o nosso desejo de grande círio. O senhor, que Nossa Senhora de Nazaré, com o senhor de lhe abençoando. Doutor Emerson, por favor. Bom dia a todos. É um prazer poder participar desse evento, poder discutir temas tão caros ao Ministério Público Brasileiro. Meus cumprimentos iniciais ao nosso Murreta, presidente da mesa, ex-presidente da CONAMP, como a Norma, que aqui está, sempre prazer revê-lo. Ao nosso ministro Mauro Campbell, um referencial de serenidade do Poder Judiciário brasileiro. Nós temos referenciais conceituais para o exercício de cada função, um deles é a serenidade. Infelizmente, o referencial conceitual nem sempre anda de braços dados com o referencial humano, mas o ministro Mauro, ele realmente é um referencial de serenidade. Não é um referencial de corporativismo, de politicidade, é a serenidade que permite que o ser humano seja alcançado ao referencial do justo. E a justiça, como lembra Alain, o filósofo, pertence à ordem das coisas que não existem. A justiça existirá se a fizermos. Então, é um grande prazer poder rever o ministro Mauro, poder dividir a mesa com ele. Aos colegas Marcos Leal, Cristiane, também um prazer. Ao nosso homenageado, trabalhei muitos e muitos anos com o Marfan, e com o passar dos anos, é normal que relações tenham momentos de calor, momentos de ternura, mas sempre tive um respeito muito grande e falo para quem quiser ouvir. É uma das pessoas mais inteligentes do Brasil, porque tem a capacidade da inteligência interrelacional. E essa é uma inteligência muito rara. Então, eu acho que isso deve ser reconhecido, é um privilégio para nós termos um membro assim na instituição. Eu já falei isso para ele diretamente, e falo em público, porque eu não tenho duas caras, eu acho que isso deve ser realmente reconhecido por todos nós. Eu creio que, pelas características do evento, a brevidade ela vai ser vista certamente como virtude. E eu quero ser visto como uma pessoa com virtudes. Então, eu separei aqui 6 pontos para reflexão. 6 pontos que o Superior Tribunal de Justiça, num determinado momento, ele vai se debruçar. São pontos que decorrem da redação atual da lei 14.230, que modificou a Lei 8.429, e aqui eu antecipo para o ministro Mauro, os pecados que eu elencarei aqui não podem ser atribuídos a nós, enquanto membros da comissão, isso não saiu da comissão, isso foi introduzido no Poder Legislativo, mas são pontos que demandam maior análise por cada um de nós, como operadores do direito. E essa necessidade de análise ela é tão importante quanto a constatação de que o processo formativo da jurisprudência brasileira hoje é diferente. Há décadas atrás, nós tínhamos um longo processo de maturação, a partir das instâncias ordinárias, do juiz de base, até chegarmos nos tribunais superiores. O caminho continua a ser esse, mas o caminho foi abreviado. Hoje, uma tese não vai demorar 10 anos, 15 anos, 20 anos para ser amadurecida. Esse amadurecimento, natural ou forçado, tende a ser breve. Então, agora nós temos instrumentos na nossa lei processual que permitirão que certas teses sejam definidas com celeridade e haverá uma dificuldade muito grande em revertê-las. O sistema ele buscou ser estruturado de modo a oferecer soluções para os problemas
evitar o custo. A análise econômica do direito é algo real nos dias de hoje. Então, acelerando-se a definição da tese jurídica, diminui-se os custos envolvidos e aumenta-se o grau de satisfação na perspectiva da segurança jurídica, não necessariamente na perspectiva da correção da tese. Então, essas teses elas serão analisadas num determinado momento pelo Superior Tribunal de Justiça. A primeira delas diz respeito ao elemento subjetivo do agir. Como vocês sabem, nós tínhamos uma sistemática da Lei 8.429, cujo artigo 10 admitia o dolo e a culpa apenas nesse artigo 10, e nos artigos 9º e 11, que tratavam do enriquecimento ilícito e da violação aos princípios, nós tínhamos a admissão apenas do dolo. Então, o artigo 10 da Lei de Improbidade admitia que o ato de improbidade fosse praticado com culpa. O Supremo Tribunal Federal sempre vislumbrou a aplicação desse preceito durante 3 décadas. Em 2022, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a Lei 14.230 não retroagiria para alcançar as condenações por culpa já transitadas em julgado. Mas o mesmo Supremo Tribunal Federal, há 4 dias atrás, concluindo o julgamento virtual, entendeu que o ilícito de improbidade administrativa caracterizado pela culpa é inconstitucional. Então, nós temos uma norma que ficou em vigor por 30 anos, nós temos um tribunal que apreciou a constitucionalidade dessa norma, a retroação da Lei 14.230, que extinguiu a culpa, e que decidiu que a lei não deveria retroagir para os casos transitados em julgado. O mesmo tribunal que decidiu isso em 2022, sexta-feira, nos disse, olha, essa norma aqui que está em vigor há 30 anos é inconstitucional. Ninguém percebeu. Nós não vimos, houve uma mudança nos circunstancialismos fáticos aqui, essa lei é inconstitucional. Então, quando nós falamos em culpa, a culpa nunca existiu, porque a constitucionalidade foi decretada. Então, não tivemos propriamente uma alteração da Lei 14.230. Mas a lei, ela se preocupou muito com o dolo. E preocupou-se dessa forma que vocês estão vendo aqui. No artigo 1º, parágrafo 2º, fez menção ao dolo, ao voluntarismo do agir. No artigo 1º, parágrafo 3º, diz que o dolo tem que ter um fim ilícito. Qual é o fim ilícito? A prática dos ilícitos, artigos 9º, 10 ou 11. E no artigo 11, parágrafo 1º e 2º, ela tem uma norma muito interessante. Esses parágrafos 1º e 2º dizem basicamente o seguinte: na conduta funcional do agente público, o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Isso deve ser comprovado. Então, nós temos que provar que a pessoa agiu com dolo, temos que provar que ela agiu com dolo para praticar um dos ilícitos dos artigos 9º, 10 e 11, e temos que dizer que ela praticou a conduta para fim de obter benefício próprio, para si ou para outrem. É isso que está escrito no artigo 11, parágrafo 1º e 2º. O artigo 11, parágrafo 1º tem essa regra, e o parágrafo 2º diz que ela é aplicável a todos os atos de improbidade. Aí eu vou lhes dar um exemplo. É um exemplo caricato, mas infelizmente faz parte da nossa realidade. Um prefeito municipal não é reeleito. Ele quer inviabilizar a gestão do seu sucessor. Ele taca fogo no prédio da prefeitura. Por essa regra aqui, isso não é ato de improbidade. Porque ele não quis beneficiar ninguém. Ele quis inviabilizar a gestão municipal. Isso faz sentido? Faz algum sentido uma pessoa que taca fogo num prédio público não ser inclusa no ato de improbidade que causa dano ao patrimônio público? Ela agiu dolosamente, ela quis causar o dano, mas ela não quis obter um proveito ou benefício indevido. Então, aqui nós temos o primeiro problema. Esse preceito ele tem que ser interpretado em harmonia com o sistema. Isso significa dizer o quê? Nós somente teremos a exigência da prova do benefício indevido para si ou para outrem se o ato, pela sua natureza, o exigir. Seria o caso do enriquecimento ilícito, porque se não for assim, nós vamos encontrar o absurdo. E o absurdo não pode ser uma opção viável em nenhum processo hermenêutico. E há uma nova referência ao dolo no artigo 17c, parágrafo 1º. Então, alguém queria deixar claro que o dolo era exigido. Não bastasse ter incluído nas 3 figuras tipológicas. Aqui, uma segunda situação muito interessante. O artigo 2º, parágrafo único da lei, com a redação dada pela Lei 14.230, mudou a sistemática da improbidade e passou a admitir que a pessoa jurídica seja autor do ato de improbidade. Qual é o problema?
Isso aqui, visivelmente, foi feito para dificultar que se alcance o sócio, o gestor, o dirigente. Então, nós vamos imputar o ato de improbidade à pessoa jurídica e, para alcançarmos o gestor, nós teremos que ter a desconsideração da personalidade jurídica. Mas qual é o problema da regra? O sistema trabalha com dolo. E nós vamos ter que provar o dolo da pessoa jurídica? Olha que problema. Qual é a solução para isso? Eu não sei. Eu não sei qual é a solução para isso. Para tentar imaginar um sentido útil a ser atribuído a esse preceito, eu acho que nós temos que partir da premissa de que o dolo vai ser contextualizado no âmbito da pessoa natural. Então, todo ato de improbidade praticado por uma pessoa jurídica terá que vir acompanhado do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Assim, nós alcançaremos os sócios, os dirigentes, e demonstraremos o seu dolo. Todos esses instrumentos aqui do artigo 2º, parágrafo único, têm uma característica comum, a convergência de interesses. Então, quando o ato de improbidade, ou melhor, quando forem repassados recursos para uma pessoa jurídica e nós viermos a discutir, debater se ela é autora ou não do ato de improbidade, nós temos que analisar a natureza do ajuste. E esse ajuste tem que ser caracterizado pela convergência de interesses. Ela não é marcada por interesses contrapostos, como é próprio de um contrato. Eu não vou explicar cada um desses instrumentos aqui, mas é fácil perceber. O convênio só pode ser celebrado com entes privados hoje da área de saúde, por força do artigo 84, parágrafo único da Lei 13.019. O contrato de repasse é feito por meio de instituição financeira da União para a realização de um objetivo de interesse público. O contrato de gestão é celebrado com organização social, o termo de parceria com a organização da sociedade civil de interesse público. O termo de cooperação, órfão no nosso sistema jurídico, foi previsto no artigo 2º, parágrafo único, porque imitou o decreto 6.170, que não mais o prevê. Então, todos esses ajustes, eles dizem respeito a situações em que há convergência de interesses. Se essa pessoa jurídica celebra um contrato administrativo com o poder público, nós não teremos a incidência desse preceito. Contrato administrativo de natureza sinalagmática, com interesses contrapostos. Aqui, a convergência de interesses. Então, o segundo problema é o dolo das pessoas jurídicas. E eu entendo que o dolo é da pessoa natural e nós teremos que solicitar a desconsideração da personalidade jurídica. Terceiro ponto. Na tipologia, aquele agente que adquire bens em montante superior à renda. É o agente público que toma posse no cargo com patrimônio de 10, recebe remuneração de 10, mas miraculosamente adquire um patrimônio de 1.000. A redação original do artigo 9º, inciso 7º, era essa. Considera-se ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito a aquisição de bens em montante superior à renda do agente. Em torno dessa regra, surgiram 3 correntes argumentativas. A primeira dizia, estamos perante o ônus da prova. Só que o ônus da prova, ele demanda previsão expressa na ordem jurídica, ainda que nós venhamos a trabalhar com a carga dinâmica do ônus da prova, em que quem tem o dever de contribuir é quem possa fornecer subsídios ao juízo competente. Não havia regra expressa de inversão do ônus da prova, como tem o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor em relação ao hipossuficiente. A segunda corrente dizia que o autor deve provar não só a desproporção entre renda e patrimônio, como a conduta, o nexo causal, a função, o momento em que foi praticado. Ora, essa prova aqui, nós não somos capazes de fazer. Por não sermos capazes de fazer, é que existe a figura tipológica do artigo 9º, inciso 7º, segundo a qual nós devemos fazer o quê? Identificar a renda e o patrimônio. Essa é a prova que nós temos que fazer. E aí chegamos na terceira corrente. Mas isso inverte o ônus da prova? Não. O que deve o agente público fazer? Deve fazer o que ensina o bom e velho Código de Processo Civil. Provar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. Olha, eu recebi uma herança, mas não informei. Eu tinha uma empresa, mas não informei sua renda. Então, essa era a redação antiga. A redação atual é essa aqui. Visivelmente alterado na esperança de se inviabilizar a aplicação do preceito. Hoje, a redação dispõe que adquirir para si ou para outro no exercício de mandato, cargo, emprego ou função, em razão deles,
bem de qualquer natureza decorrentes dos atos descritos no caput deste artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. Mudou alguma coisa? Eu entendo que não. Por quê? O ato que se refere ao caput é o ato de obtenção da vantagem indevida. Essa vantagem indevida decorre do exercício da função. E é isso que o autor da ação vai provar, que o agente teve uma renda de X e uma evolução patrimonial de 10X. E isso ocorreu enquanto ele exercia a função. E essa interpretação ela vai ser subsidiada pela Convenção das Nações Unidas de Combate à Corrupção. E aqui lembrando Santi Romano, o grande jurista italiano, entre duas ou mais interpretações possíveis, devemos sempre preferir aquela que esteja em harmonia com o direito internacional público. É um compromisso assumido pelo Estado brasileiro. E aqui diz que o Estado ele deve adotar as medidas para considerar como delito, na terminologia da Convenção, crime, aquela evolução patrimonial que não possa ser justificada. Aqui nós temos uma diretriz interpretativa que vai influir na compreensão do artigo 9º, inciso 7º, que não configura um crime, um tipo penal, mas vai nos ajudar a compreender o alcance desse preceito. Então, em relação ao artigo 9º, inciso 7º, isso vai se apresentar ao Superior Tribunal de Justiça em determinado momento. Ainda que nós não tivemos alteração da configuração tipológica do preceito. Nós vamos demonstrar que o agente exercia uma função pública, teve uma renda de 10, uma evolução patrimonial de 100, e isso configurará o enriquecimento ilícito. Cabe a ele fazer o quê? Provar, apresentar os subsídios que demonstrem que ele teve outras rendas. Então, agora nós vamos alcançar o quarto ponto dos 6 que eu separei para nós falarmos hoje. Esse quarto ponto, ele expressa um problema que todos nós, no nosso íntimo, já identificamos. Aqui no Brasil, nós partimos da premissa de que uma pessoa que pratica uma conduta, ela pode ser punida diversas vezes. Nós chamamos isso de instância de responsabilização. Então, a partir de uma unidade factual, de uma única conduta, a pessoa pode ser responsabilizada diversas vezes. Então, se um servidor público subtrai bens do seu colega de repartição, da sua repartição, ele pode responder a um processo por ato de improbidade administrativa, um processo criminal pelo peculato, ele pode responder a um processo administrativo. Então, a mesma conduta gera diversas instâncias de responsabilização. Nós sempre achamos isso normal. E sempre pensamos na concepção de proporcionalidade na perspectiva de cada uma dessas instâncias. Então, a autoridade hierárquica superior vai aplicar a penalidade que o regime jurídico da categoria prevê. O juiz com competência criminal vai aplicar a pena seguindo lá as diretrizes do artigo 59 do Código Penal. O juiz que vai julgar a improbidade administrativa também aplicará a sanção adequada com base no artigo 12. Nós sempre fizemos assim. Só que nós nunca paramos para pensar no seguinte: independente do nome que nós venhamos atribuir a cada instância, o que nós temos é uma relação do Estado com a pessoa humana. E essa relação do Estado com a pessoa humana decorre de um ilícito, de um único fato. E essa pessoa humana ela terá sua esfera jurídica reduzida a partir dessa única conduta. E num determinado momento, nós passamos a constatar que a soma das instâncias de responsabilização poderia gerar um nível de redução na esfera jurídica individual exagerado. E aí veio a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e disse o seguinte: o juiz deve considerar na aplicação das sanções a dosimetria das sanções relativas ao mesmo fato, e aqui está o problema, já aplicadas ao agente. Por que isso é um problema? A revisão criminal no Brasil tem prazo decadencial? Não tem. Então o indivíduo pode ser condenado, sofrer dias multa e 15 anos depois ele pode entrar com uma revisão criminal. Um processo administrativo, exauridos os recursos internos, ele pode ser anulado pelo Poder Judiciário? Pode, muitos anos depois. Uma ação por ato de improbidade administrativa, qual é o tempo que ela demora para ser julgada? Cabe ação rescisória da decisão que for aplicada?
Então, isso demonstra que a nossa atenção não deve ser apenas a sanção aplicada ao agente, mas a sanção cumprida pelo agente. Porque se nós não interpretarmos esse preceito corretamente, que risco nós correremos? Que o agente não sofra sanção alguma. Porque as sanções que ele sofrer em uma instância podem ser anuladas após o momento em que o juiz considerou essas mesmas sanções para reduzir aquelas que ele iria aplicar. Então, um juiz, ao julgar o ato de improbidade, ele pode dizer, olha, essa pessoa foi condenada no crime, então eu vou reduzir a multa a patamares inferiores, porque ela já sofreu a multa no crime. Mas e se a condenação no crime for anulada? Digamos, nós tivemos um exemplo aqui no Rio de Janeiro, divulgado há poucos dias. Tivemos um ex-chefe de polícia civil condenado a quase 30 anos de prisão. 15 anos depois do trânsito em julgado da condenação, essa condenação foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal, sob argumentos que ele deveria ter sido julgado perante a Justiça Eleitoral. Vejam, o fato de uma pessoa ter que ser julgada perante a Justiça Eleitoral, a federal ou a estadual, e isso levar à anulação de um ato, isso não é problema. O problema é que um sistema jurídico que admite que isso seja feito 15 anos depois, e essa pessoa tendo permanecido presa vários anos, esse sistema precisa ser revisto. Tem alguma coisa errada nesse sistema. Isso não pode ser normal. É necessário ter um mecanismo para evitar que isso aconteça. Será que é normal, por exemplo, que eu acabei de mencionar, uma norma ser aplicada durante 30 anos, uma norma de direito sancionador, e 30 anos depois, quando ela já foi revogada, o tribunal dizer que ela era inconstitucional? Isso não pode ser normal. Se for, esse sistema tem que ser reestruturado, porque ele não está funcionando. Ele não está cumprindo o seu objetivo. Que sistema oferece segurança jurídica assim? Que sistema jurídico oferece segurança jurídica dessa forma? Então, aqui, essa regra da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela foi repetida no artigo 21, parágrafo 5º. Isso vai chegar no Superior Tribunal de Justiça e isso vai ser pacificado. E aqui fica um apelo ao tribunal. Ele deve considerar sanções cumpridas, não sanções aplicadas. Nem que nós precisemos ter uma decisão judicial condicional. Fala, olha, ele está cumprindo essa daqui e não precisará cumprir se ele já tiver cumprido em outra instância. Mas o que não dá é para nós acharmos que sanção aplicada é sinônimo de sanção cumprida. São coisas diferentes. E se tomarmos aplicada por cumprida, risco há de que o agente não cumpra sanção alguma. Quinto ponto. Esse também é curiosíssimo. Solidariedade. Se 5 malfeitores entram na casa de alguém e destroem tudo, essa pessoa que sofreu os danos pode exigir a reparação de qualquer um deles. Por quê? Os 5 malfeitores aderiram ao propósito ilícito e voluntariamente causaram o dano. Mas eu estou falando aqui uma meia-verdade. Porque se essa casa for de todos nós, for uma casa pública, aí nós não podemos cobrar de cada um deles todo o dano. Isso foi vedado pela lei. Veja que interessante. Então, nós, individualmente, temos uma proteção maior que o patrimônio público. Então, se o indivíduo entra na nossa casa, 5 indivíduos, nós podemos cobrar a integralidade do dano de cada um deles, até alcançar o total da reparação. Mas se ele entra numa casa de propriedade pública, nós não podemos fazer isso, porque isso foi vedado. Tem algo errado. Isso não é possível que nós venhamos achar que isso é normal. O que dispõe a lei? Primeiro, a questão da declaração de indisponibilidade foi limitada ao montante total declarado na petição inicial como dano ao erário e enriquecimento ilícito. O Superior Tribunal de Justiça, como nós veremos, ele admite que a solidariedade seja reconhecida aqui até o fim da instrução. Essa restrição da indisponibilidade até o limite do dano ou do enriquecimento ilícito, ao meu modo de ver, é racional. Porque se nós temos um dano de 10 e 5 demandados, 5 réus, nós não podemos decretar indisponibilidade de bens no montante de 50, porque o nosso dano é de 10. Ah, mas se alguém for absolvido? Olha, isso é uma contingência do processo. Quem ajuizou a ação devia ter convicção
que poderia obter a condenação. Mas a anomalia está no artigo 17c, parágrafo 2º. Na hipótese de desconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação dos benefícios diretos, vedada qualquer solidariedade. Aí nós avançamos o que dispõe o Código Civil. No seu artigo 265, o Código Civil dispõe que a solidariedade decorre de lei. Opa, excelente. Então a lei pode dispor qualquer coisa. A lei pode dispor, por exemplo, que se alguém praticar um homicídio entre meio-dia e 1h, não será punido, que é lei, mas é assim. Nós temos valores de estatura constitucional que devem ser tutelados pela lei. A lei não pode desconsiderá-los. E aí vem o artigo 942. Os bens dos responsáveis pela prática de um ilícito serão considerados em conjunto para fins de ressarcimento. E essa solidariedade, como eu disse, foi admitida pelo STJ, ao menos até a instrução final da ação. Como interpretar esse artigo 17, parágrafo 2º? Vejam, eu tenho aqui uma visão bem nítida do que a gente pode excluir, obter desse preceito a partir de conteúdos normativos que venhamos a construir no processo de interpretação. Essa vedação aqui, ela só vai alcançar as sanções. O que é sanção? É a medida imposta pelo Estado para restringir a esfera jurídica individual em razão de um ilícito. Mas há duas consequências previstas na Lei 8.429 que não têm a natureza jurídica de sanção. A primeira delas, a reparação do dano. Sustento isso mais de 2 décadas e o Superior Tribunal de Justiça adotou essa tese. Então, reparação do dano não é sanção. Então, pode haver solidariedade. Perda de bens ou valores adquiridos ilicitamente. Pode haver solidariedade, porque ontologicamente isso não é sanção. Se uma pessoa furta a bolsa de outra e é condenada a devolver a bolsa, ela sofreu uma sanção? Não, ela não sofreu sanção. Isso é retorno ao status quo. Sanção ela vai sofrer se for presa, se sofrer uma multa, aí ela vai ter uma redução na esfera jurídica individual. Então essa vedação à solidariedade aqui, ela deve ser compreendida na perspectiva das sanções. Reparação do dano, que não é mais sanção, e é bom lembrar aqui, quando ajuizar uma ação por ato de improbidade, hoje é preciso pedir a reparação do dano, porque essa reparação não está mais no rol do artigo 12. A perda de bens ou valores ainda está, mas ontologicamente também não é sanção. E aqui nós avançamos para a última parte. E aqui nós já temos posição do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. E eu vou explicar por que, a meu ver, esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça precisa ser revisitado. E aqui eu falo de acordo com as regras de experiência, com o que o ser humano faz, esteja ou não no poder. O que dispõe o artigo 17b, parágrafo 2º da Lei 8.429? Dispõe que, em qualquer caso, a celebração do acordo a que se refere o caput, o ANPC, considerará personalidade do agente, natureza, circunstâncias, gravidade, repercussão social do ato de improbidade. Para que isso tudo vai ser considerado? Para que sejam previstas medidas proporcionais em relação à conduta praticada. Acordo de não persecução civil não é ato de caridade. Não é ato sujeito ao arbítrio. Ele precisa ser justificado e tem uma funcionalidade a cumprir no âmbito da vida relacional. E aí prossegue a última parte, bem como as vantagens para o interesse público da rápida solução do caso. Então, eu quero que vocês lembrem dessa parte final aqui, as vantagens para o interesse público com a rápida solução do caso. Em outras palavras, para que existe a consensualidade no direito brasileiro? Para se fazer amiguinhos ou para se evitar uma litigiosidade que vai se estender no tempo, vai gerar custos e insatisfação generalizada? É para isso, certo? Acho que tem alguém querendo participar aí do evento. Diz para a pessoa que depois eu dou a palavra a ela, não tem problema. Aí prossegue o parágrafo 4º. Quando pode ser celebrado o acordo de não persecução civil? E aqui a lei não deixa margem a dúvidas, ela é claríssima. O acordo pode ser celebrado
no curso da investigação, no curso da ação ou no momento de execução da sentença condenatória. Quando se executa a sentença condenatória por ato de improbidade? Após o trânsito em julgado. Então está escrito aqui, a sentença transitou em julgado, passou por 50 instâncias do Poder Judiciário, foi examinada em 350 recursos, mas pode ser celebrado um acordo, depois do trânsito em julgado. E aqui eu cito um exemplo. E o que eu vou dizer agora, eu escrevi na obra sobre os 35 anos do Superior Tribunal de Justiça, coordenação geral do ministro Mauro Campbell. Eu creio que a crítica científica, ela ajuda na evolução, desde que seja respeitosa e racional. É isso que eu tento ser. Posso não conseguir, mas é um objetivo. Eu vou explicar o caso. Nessa petição, nós tivemos um integrante da Polícia Judiciária da União que foi condenado por ato de improbidade. Ele sofreu as sanções de multa, suspensão dos direitos políticos, perda da função pública. Essa condenação foi proferida em primeira instância por um juiz federal. O Tribunal Regional Federal competente manteve a condenação. Ele entrou com RESP. A turma não conheceu, apesar de todos os agravos. Ele entrou com embargo de emergência. A seção não conheceu. Restou a ele fazer o quê? Se valer de outro recurso de fundamentação vinculada, o recurso extraordinário. O problema é que a matéria aqui é uma matéria de interpretação legal, mas ele utilizou o recurso extraordinário. Após o ajuizamento do recurso extraordinário, o membro do Ministério Público Federal, que tinha sido o autor da ação, lá no Superior Tribunal de Justiça, decidiu celebrar um acordo de não persecução civil. Aquela pessoa que era policial federal, hoje integra uma função essencial à administração da justiça, uma função de indiscutível relevância. E aí, esse acordo foi celebrado. Cláusulas do acordo. A multa fixada em quantitativos do salário, da remuneração da pessoa, foi drasticamente reduzida. A perda da função pública, que o Supremo Tribunal Federal decidira, um mês antes, em liminar do ministro Alexandre de Moraes, que poderia alcançar qualquer função pública à época do trânsito em julgado, foi afastada. A suspensão dos direitos políticos foi afastada. E foram acrescidas duas cláusulas. Primeira cláusula, aquela pessoa não poderia portar mais arma de fogo, porque ela tinha praticado ilícito com arma de fogo. Eu não sei, deve existir uma pessoa que não consiga viver sem arma de fogo. Como eu não tenho, não uso e vivo bem, eu devo ser uma exceção. Primeira cláusula. Segunda cláusula, aquela pessoa nunca mais deveria exercer a função de policial. Ora, ela era policial, pediu exoneração, passou em outro concurso, com remuneração superior, com status superior, e a cláusula dizia, você está proibido de voltar de onde você veio. Esse acordo, ele foi homologado. Ele foi homologado pelo Superior Tribunal de Justiça por sua primeira sessão. E homologado, aparentemente, de uma forma quase que protocolar, visualizando o acordo como algo sujeito ao poder de disposição do Ministério Público. Afinal de contas, o Ministério Público ajuizou a ação, o Ministério Público pode celebrar o acordo. E eu vou lhes dizer por que eu entendo que isso aqui, com toda a vênia possível, está errado. E aqui eu já digo que eu não aprendi a lição de Carlos Maximiliano, quando dizia em sua obra Morredoura sobre hermenêutica, que poucos tentam confrontar um julgado, preferem ladeá-lo, dizer que não é aplicado ao caso concreto. Essa lição eu não aprendi. Aqui, nós temos que, primeiro ponto, analisarmos o seguinte: qual é a função do direito sancionador? Para que se tem um direito sancionador numa sociedade? Eu destaquei aqui 3 funções: ideológica, preventiva e retributiva. Função ideológica: criar no imaginário coletivo a visão de que é ruim descumprir a lei. Preventiva: estabelecer uma ameaça em potencial para aquele que deseja descumprir a lei. E retributiva: reduzir a esfera jurídica daquele que descumpriu a lei. Quando nós admitimos a celebração de um acordo de não persecução civil e o Superior Tribunal de Justiça cumpriu a lei, após
ou não, melhor, no curso da ação de improbidade, naquela situação descrita, quando a instância do Superior Tribunal de Justiça estava esgotada, quando o tribunal admite um acordo dessa natureza, ele avaliou as vantagens para o interesse público da rápida solução do caso? Isso foi avaliado? Para analisar os momentos de celebração desse acordo, meu tempo já está esgotando, eu serei célere presidente para poder encerrar. Eu trarei a lembrança de todos uma construção de Nicola Framarino de Malatesta, A Lógica das Provas em Matéria Criminal, o mestre das provas. Malatesta, ele distinguiu os referenciais de verossimilhança, probabilidade e certeza. Na verossimilhança, nós temos argumentos favoráveis e contrários a determinado entendimento, ambos dignos de serem levados em consideração. Quando nós estamos investigando alguma coisa, nós temos juízos de verossimilhança. Tanto sim como não são sustentáveis. Quando nós avançamos na investigação e conseguimos ajuizar a ação, isso é sinal de que nós saímos da verossimilhança e avançamos para a probabilidade. Na probabilidade, os argumentos convergentes a determinada tese superam, ainda que não totalmente, os argumentos divergentes. Então, no curso da ação de improbidade, nós temos os argumentos convergentes superando os divergentes. Só que aqui, essa ação já tinha passado por um juiz federal, por um tribunal regional federal e esgotado a tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Então, o juízo de probabilidade ele estava quase alcançando o de certeza, porque das 4 instâncias, 3 já tinham se esgotado. E Malatesta prossegue. Além da verossimilhança, da probabilidade, nós temos a certeza. Na certeza, os motivos convergentes superam de tal modo os divergentes que estes últimos não são mais dignos de serem levados em consideração. Quando que nós alcançamos a certeza? Com trânsito em julgado. Então, nesse momento aqui de execução da sentença condenatória, nós temos o juízo de certeza que aquela pessoa praticou o ato. E não falo certeza na perspectiva da verdade real, eu falo de certeza na perspectiva de uma verdade possível, aquela verdade que está ao alcance dos homens alcançar numa relação processual. Então, aplicando essa concepção de Malatesta, nos momentos de celebração do ato, nós vamos ter verossimilhança, probabilidade e certeza como referenciais que vão paulatinamente diminuir a liberdade valorativa do agente na celebração do acordo. E quando um tribunal for analisar a homologação, ele precisa ter isso em mente. Um acordo que foi homologado no Superior Tribunal de Justiça, ele reduziu drasticamente as sanções. E aqui nós temos que chegar a uma conclusão. Alguém estava errado. Ou foi o Poder Judiciário, na primeira, na segunda instância, no Superior Tribunal de Justiça, que mantiveram aquelas condenações, ou quem celebrou o acordo e quem homologou depois. Alguém está errado aí. Porque se o Estado entendia que aquelas sanções eram proporcionais em 3 instâncias, e depois ele adota medidas desfavoráveis num acordo de natureza desproporcional, qual dos 2 caminhos estava certo? O caminho processual ou o caminho da mera celebração do acordo? Então, essa petição aqui nos ensina muito sobre o momento da celebração do acordo. E para fechar minha abordagem, eu queria lembrar o seguinte: todas as instituições são feitas por homens, por mulheres, por seres humanos. Todas as instituições são importantes, mas a falibilidade humana, ela inevitavelmente vai se refletir na atuação funcional do agente. Permitirmos que uma ação transcorra por diversas instâncias do Poder Judiciário e alguém possa livremente afastar condenações com um acordo e o tribunal simplesmente homologar esse acordo com um juízo de valor mínimo ou inexistente é abrir as portas para um mal tão ruim quanto que a Lei 8.429 quis punir. Então é isso que nós temos que pensar. Essa liberdade deve diminuir passo a passo
Se nós não pensarmos assim, nem ação rescisória será necessária mais. Basta celebrar um acordo. E quais serão as cifras de um acordo dessa natureza que pode ser celebrado pela Fazenda Pública, pode ser celebrado pelo Ministério Público, ou será que isso não é algo que nós tenhamos que nos preocupar? Porque se a pessoa tiver uma condenação, ela pode reverter essa condenação 10 anos depois do trânsito em julgado, 5 anos depois do trânsito em julgado. Agradeço a todos, 1000 perdões pela demora. Doutor Emerson Garcia, vai me permitir chamá-lo de Emerson, não nos surpreende com a sua lucidez e com a sua construção constante de novos paradigmas e posicionamentos para a nossa atuação se tornar mais eficaz. Um grande prazer em revê-lo, autorização para estar aqui na sua casa, no Rio de Janeiro, da mesma forma como eu peço autorização para os colegas de mesa, para ser breve também, saudando o ministro Schietti, que está aqui conosco, nos dando a honra, saudando o doutor Tarcísio, nosso presidente da CONAMP, Norma Angélica e todos os conselheiros, em que eu vou emprestar o nome do nosso caro colega Comim para fazer essa devida saudação. Saudar o meu amigo, ex-presidente, procurador-geral hoje do Rio de Janeiro, Luciano, a quem tenho uma admiração gigantesca, e o ministro fez questão de que eu ressalvasse que vocês dois são vascaínos, então por isso que eu faço esse registro, o ministro fez esse pedido. Queria saudar nosso conselheiro de Justiça, em que o ministro também faz questão que eu registre que o senhor é mais antigo que ele, lá no Conselho. Doutor Choqué, é uma grande honra tê-los aqui conosco. Vascaíno também faz o doutor Tarcísio questão de que seja registrada essa situação. É vascaíno? Não, não é não, né? É Bahia, né? É Bahia, né, Pedro? É melhor diminuir isso aqui, né? Então vamos em frente. Em razão do horário, em razão de toda essa grande programação prevista aqui pelo CNPG, nós não iremos abrir a perguntas, nós já temos outra programação já em cima. Então, por isso, eu gostaria de encerrar e o ministro e o doutor Emerson nos colocaram à disposição qualquer pergunta que serão encaminhadas para eles por e-mail e eles, logicamente, farão a devida resposta. Mais uma vez, agradecendo a honra de estar aqui nesta mesa e saudando, como sempre, como sempre o fiz, e me lembrando hoje, viva o Ministério Público Brasileiro. Muito obrigado a todos.